Alô, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai, graça e misericórdia seja com todos nós neste dia. É o 25 de janeiro, né? De 2024. Vamos dar graças a Deus, graças ao Altíssimo, por tudo que Ele nos tem dado, né, irmãos? Pela vida, pela redenção, pelo pão de cada dia, pelos livramentos, né? São tantos, são muitos, né, esses livramentos. Também pelo entendimento que Ele nos tem dado, né? Esta boa consciência que Ele tem nos dado para que nós possamos seguir, né, o caminho das veredas direitas, o caminho das virgens prudentes, né? Imitando estas virgens, na esperança de sermos arrebatados naquele grande dia, o arrebatamento da igreja. Graças a Deus, né, irmãos? Irmãos, então, vamos continuar aí com a boa consciência das Escrituras. Estamos falando de alguns temas importantes, né? Aí a gente fala dos ensinos apostólicos, dos ensinos de Jesus. Falamos aí sobre o pecado, né? O resgate, a redenção, né? O resgate da vida, né? Porque o pecado nos causa morte. E agora nós vamos falar sobre o casamento, né? Vamos falar algumas coisas, né? Sobre essa relação importante entre homem e mulher, né? Que o Criador criou para que o homem e a mulher pudessem exatamente criar filhos para ele, né? Não para o mundo, filhos para ele. Então nós vamos ler alguns trechos para nós mostrarmos o que rege essa relação, né? Uma relação muito importante para o homem e para a mulher. Então nós vamos ver algumas coisas, não vamos ler todos os versículos, vamos escolher alguns versículos. Vamos começar aqui pelo capítulo 7 de 1 Coríntios, no versículo 10, né? Que ele vem ensinando várias coisas aí sobre o casamento, não é isso? Aí quando chega aqui no 10, ele vai dizer o quê? Todavia, aos casados, mando não eu, mas o Senhor, que a mulher se não aparte do marido. Então o que ele está falando? Aos casados quem? Aos casados na igreja, ou seja, o casal que tanto o marido quanto a mulher, né, são cristãos. Se batizaram em nome de Jesus, foram lavados pelo seu sangue. Então, aos casados, aos casais da igreja que são cristãos, mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher se não se aparte do marido e vice-versa, né? E nem o marido se aparte da mulher, claro. Aí ele diz assim, se porém se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Então está aqui o vice-versa, né? Então, que hipótese é essa aqui, né? Seria a hipótese de um adultério ou de uma prostituição de um dos dois? Claro que não, né? Aqui é o quê? São desentendimentos que existem entre os casais, né? Brigas, né? Certo? Discussões, que um ou outro se ofende mutuamente ou coisa que o valha. Então, se porém se apartar por algum motivo desse, que não seja o adultério, né, claro, e nem a prostituição, que ele fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido. Então, na igreja, né, conselho de ímpio é exatamente o conselho de um casal se separar, seja ele de que espécie for, mesmo que seja os dois cristãos ou não, certo? Não há esse conselho. Há essas regras aqui, o que existe são essas regras que nós estamos vendo aqui, né? E aí ele vai continuar, né? Então, aos casados na igreja, né? As regras são essas aqui. Aí ele diz assim, ó, e se alguma mulher tem marido, sim, continuando no 11 aí que a gente já viu, né?
que o marido não deixa a mulher. Então, casado na igreja, não existe esse conselho. Aí no 12 ele vai dizer aqui, mas aos outros, digo eu, não o Senhor. Então, Paulo está dando aqui o mandamento dele, que outros são esses. É o caso de ou um ou o outro ser cristão e o outro não. É um casal onde a mulher é cristã e o marido não é. Ou o contrário, o marido é cristão, a mulher não é. Então, aos outros casais, digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher descrente, e ela consente em habitar com ele, não a deixe. Claro, né? E se alguma mulher tem marido descrente e ele consente em habitar com ela, não o deixe. Porque o marido descrente é santificado pela mulher e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. É o que nós entendemos aí, né? Certo? Mas se o descrente se apartar, aparte-se. Porque neste caso, o irmão ou irmã não está sujeito à servidão. Mas Deus chamou-nos para a paz. O que ele está querendo dizer com isso? Ora, se o casal, tem um que é crente e outro descrente, o descrente resolve se separar dele por causa exatamente dele ser crente ou outros motivos também importantes, aí o que acontece? O Paulo está dizendo aqui que ele fica livre, que ele não está obrigado, a se sujeitar a essa canga, digamos assim, certo? É o que ele está exatamente, Mas se o descrente se apartar, aparte-se. Porque neste caso, o irmão ou irmã não está sujeito à servidão. Ou seja, o descrente ele desfez o casamento, digamos assim. Que é o que Paulo está exatamente nos ensinando aí. Agora nós vamos ver outros ensinos, certo? Principalmente do Senhor Jesus acerca exatamente do casamento, Que nós sabemos que vários outros, vários outros ensinamentos o Senhor Jesus deu acerca dessa questão tão importante a respeito da união homem e mulher, Então nós vamos ver aqui em Mateus, no capítulo 19, 19:1, Vamos recordar aqui, todos nós sabemos disso, vamos nos lembrar aqui do que o Senhor Jesus disse a respeito do casamento, do divórcio, da separação. 19:1 de Mateus. Aconteceu que, concluindo Jesus, estes discursos, saiu da Galiléia e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão. Seguiram-no muita gente e curou-os ali. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando-o, dizendo-lhe, é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Olha, por qualquer motivo. Ele, porém, respondendo, disse-lhes, não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea os fez? E disse, portanto deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou não separe o homem. Então a gente está vendo aqui, irmãos, que o Senhor Jesus ele vai lá para o início, para a origem da criação exatamente do homem e da mulher, e da criação do casamento, Casamento entre os dois, Para exatamente colocar qual é a condição do casamento, qual é a característica do casamento, para que exatamente
nós possamos compreender, né, qual é a importância desse evento, né, ou dessa coisa, né, que é o casamento entre um homem e uma mulher. E aí nós vamos continuar amanhã, se Deus quiser, e Pai seja com todos nós.